E hoje a gente vai de Rambo. Cada aula a gente vai mudando aí, vai colocando um personagem novo aí. Vai aparecer para vocês aí, ó, o compartilhamento do exercício. Já vai cair nele aí, no exercício 4. Mas não será que vai apresentar, não? Espera aí, deixa eu interromper e colocar de novo. Exemplo... Esse aqui mesmo. Vamos ver se agora vai. Isso, agora foi. Galera, é o seguinte. O que a gente está fazendo até agora aqui, resolvendo questões sobre calor sensível e latente. Cara, nós praticamente falou tudo de necessário do assunto de termologia. A gente começou lá em temperatura, calor, foi falando de condutibilidade, processo de propagação do calor, e assim por diante. Agora nós paramos aqui no calor latente, né? Falamos de trocas de calor. A gente está, o último conceito aqui nosso, a gente estava analisando, né? E é o que a gente vai fazer aqui. Quando eu tenho uma substância, eu estou fazendo uma substância pura aqui, igual eu estou fazendo a água, né? Que é o simples. E ela passa do estado, muda de estado físico. Então, ela passa por um calor sensível e depois passa por um calor latente, né? E com isso, é o que a gente está analisando. Lembrando que eu resolvi os exemplos 1, 2 e 3 já, está no grupo de vocês lá de física. E agora tem um exemplo 4, né? A questão 4. Que eu deixei aqui para resolver hoje. Então, bora lá. Aqui fala o seguinte no exercício. Determina a quantidade de calor em quilocaloria necessária para um bloco de gelo com 2 kg de massa, inicialmente menos 5 graus Celsius, seja aquecido até a temperatura de 5 graus Celsius. Nesse tipo de exercício aí, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte. Primeiro eu vou extrair um dado aqui, que ele já me deu. Que ele quer o resultado em quilocaloria, isso aqui, ó. Peraí. Ele quer o resultado em quilocaloria, né? Peraí. Uma quilocaloria, é igual a 1.000 calorias. Esse dado vai ser fundamental para a gente depois, viu? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou representar o gráfico. Vou colocar no gráfico toda essa representação. Da mudança de estado físico da substância água. Vou só aceitar essa galera aqui. Então, beleza. Então, vamos lá. Aqui nessa representação que eu tenho, eu vou colocar no eixo da vertical, peraí. Vertical, temperatura. E no eixo da horizontal, aqui, ó, na vertical, temperatura, graus Celsius. Vou fazer uma caneta mais fina aqui. Uma espessura mais fina. Graus Celsius. E aqui, ó, caloria. Né? Tranquilo. E agora, professor? Agora é o seguinte. A sua substância, né, a substância que a gente está analisando, ela sai de menos 5 graus Celsius, ela sai aqui, ó, menos 5 graus Celsius. Depois, ela passa por um estágio de mudança de estado físico para 0 graus Celsius. Ela chega em 0 graus Celsius e começa a mudar de estado físico. E depois, né, ela faz isso aqui, ó. Deixa eu pôr a caneta aqui, ou a régua, né? Ela faz isso aqui, ó. Deixa eu aumentar a espessura disso aqui. Isso. Agora ficou melhor. Depois que ela passa todinha do estado sólido para o líquido, né?
Porque lembrando que no calor latente, de uma substância pura, é o seguinte, quando você atinge a temperatura do calor latente, que é... Peraí, parece dar uma travada, né? Não, destravou. Bora. Eu olhei aqui, tinha travado. Então, voltando aí. Nesse caso aqui, ó, presta atenção. A substância está de menos 5 graus Celsius, chega a 0 graus Celsius, porque acontece isso, a gente está indo de menos 5 para 5. Quando ela chega em 5 graus, 0 graus Celsius, ela começa a passar todo do estado sólido para o líquido. De sólido para líquido. Beleza. E depois disso, ela vai de líquido até 5 graus Celsius. Então, é essa a representação aqui, ó. Vou tentar grifar ela aqui, para ficar melhor de representar. Então, vamos lá. É aqui, ó. Ele faz isso, ó. Opa. Deixa eu fazer uma linha aqui logo que é melhor, né? Do que eu ficar sofrendo com isso aqui. Então, aqui, ó, ela chega aonde? 5 graus Celsius. Então, eu passei por calor sensível, calor latente, e depois eu cheguei calor sensível de novo. Agora aqui eu vou representar para você, ó. Daqui, de menos 5 até 0 graus Celsius, esse momento aqui, ó, é calor sensível. Calor sensível eu faço o Q, que é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Eu vou falar que de 5 graus Celsius é letra A, de A até chegar aqui em B, ele zerou, né? Ele foi para 0 graus Celsius. Agora de B até C aqui, ó, você observa aí, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Parece que tá pequeno aí para vocês. Até C é calor latente. Então, esse momento aqui, ó, é calor latente. Calor latente é quantidade de caloria, que é igual a massa vezes o latente. Calor latente é isso, né? E depois ele volta aqui, ó, quando ele passa, chega na letra C, ele passou todinho do estado sólido. Deixa eu ver se não desabilitou o microfone, não. Ele passou todinho do estado sólido por estado líquido. Aí ele vai de C até D. Vou representar como letra D aqui. Então aqui, ó, você está só aumentando a temperatura. A água já está no estado líquido. Então vamos lá, representando aí. Você vai usar outra fórmula, que é a de calor sensível. Quantidade de caloria, que é igual a massa, vezes calor específico vezes variação de temperatura. Beleza. E agora, professor? Agora a gente vai analisar o seguinte. E chapéu do atacadão aí, ô Kainan. Se liga, vamos lá. Determina a quantidade de calor em quilocaloria necessária para o bloco de gelo com 2 kg de massa, inicialmente a menos 5 graus Celsius, seja aquecido até 5 graus Celsius. Aí eu peguei essa informação e joguei no gráfico. Aí ele me deu o seguinte, os dados. Calor específico do gelo é 0,5 caloria. Peraí, galera. Rapidão aqui que meu celular desconectou. Só quero voltar aqui. Ver se eu consigo voltar aqui. Calma aí. Isso, voltou aqui. É porque eu tenho que olhar no celular para mim ter uma noção aqui. Então, o que eu fiz? Ele me deu o calor específico do gelo, 0,5 caloria grama grau Celsius. Então, ele me deu o calor específico quando a água está no estado sólido. Quando a água está no estado líquido, o calor específico é 1, é diferente. Lembrando que calor específico é quanto 1 grama da substância precisa receber em caloria para variar 1 grau Celsius. Aí ele me deu o calor latente de fusão do gelo. O que é calor latente de fusão? Fusão é de sólido para líquido ou de líquido para sólido. Da substância água, né, que ele está determinando gelo, é 80 calorias por grama. Então, se você tem 80 calorias por grama, 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 80 calorias por grama
Se você tem 200 não, 2 quilos, cada grama daquele 2 quilos precisa receber 80 calorias. Ok? Então, vamos lá. Agora que são elas. Primeira coisa que eu vou fazer, vou aqui até grifar aqui. Grifar não, né? Representar para vocês. Primeira etapa é essa. A segunda é essa aqui, ó. E essa aqui é a terceira etapa. Então, você vai fazer calor sensível, depois calor latente, depois calor sensível. Então, vamos lá? Vou fazer a primeira aqui de todas. Deixa eu diminuir um pouquinho só para me riscar. Então, bora lá. Eu tenho aqui, ó. Na primeira etapa, é calor sensível. Então, é a quantidade de caloria que é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Substituindo, quantidade de caloria é igual. Qual que é a massa? A massa é 2 kg. Eu posso jogar 2 kg direto na fórmula? Não, eu tenho que transformar para grama. 2.000 gramas. Ok? Então, continuando aí. Então, eu vou jogar lá, ó. Quantidade de caloria é igual a 2.000 gramas vezes. Lembrando que eu estou fazendo calor sensível, a água está no estado sólido, tá gelo. Então, qual é o calor específico? 0,5. 0,5. Vezes variação de temperatura. Cara, vamos pensar comigo aqui, ó. Aqui, ó. Vou até dar um zoom maior aqui, bem concentrar. Ó, de -5 até chegar a 0 graus Celsius, variou quanto? Variou 5 graus Celsius. Entendeu? De variação. Temperatura final é 0, inicial é -5. Menos com menos dá mais, então é 5 de variação. Então aqui, ó, 5 de variação. Ok. Quantidade de caloria é igual 2.000 vezes 0,5 vai dar 1.000. 1.000 vezes 5. 1 vezes 5 é 5. Quantidade de caloria, 1 vezes 5 é 5. Você aproveita 0, 0 e 0. Caloria. Pronto. Primeira etapa resolvida. Segunda etapa. Na segunda etapa, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o calor latente, que é esse momento aqui, ó. Que a substância, ela está passando todinha do estado sólido, de B, aqui, ó, de B para C. O que ela está fazendo? Ela estava no estado sólido, agora cada grama dela, das 2.000 gramas, está recebendo 80 calorias para passar todinho do estado sólido para o estado líquido. E também está rearranjando ali a estrutura molecular, né? Que é esse momento aí. Então, a etapa 2 é calor latente. Calor latente é quantidade de caloria que é igual massa vezes o latente. Quantidade de caloria é igual a massa não muda, é 2.000 gramas, e o latente, ele me deu, que é esse aqui, ó. Latente do gelo, que é 80 calorias por grama. Então, se é 80 calorias por grama, então só 80 aqui, ó. Ok? Então, quantidade de caloria é igual. Você vai fazer 2 vezes 8. Você faz 2 vezes 8, dá 16. Você aproveita os 3 zeros do 2.000 e o 0 do 80. Então, 160.000, o quê? Caloria, que foi gasto. Aí você vai fazer agora a etapa 3. Terminou a etapa 2, que era só fazer essa parte do... Essa parte do calor latente. Etapa 3, né? A gente já tem o seguinte. Na etapa 3. Já tem outro calor sensível. Então, é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Que é o momento aqui, ó, do gráfico,
que eu estou passando de letra C para a letra D. Eu estou aumentando a temperatura só. A água já está toda no estado líquido. Qual que é a massa? Então vamos lá, vamos substituir. Quantidade de caloria é igual. A massa continua 2.000. Aqui está o detalhe importante. Ó. Qual que é o calor específico da água no estado líquido? 1 caloria grama grau Celsius. Então aqui é 1. Vezes qual que é a variação de temperatura? De 0 para 5? 5 graus Celsius. Quando é aquecimento, sempre vai dar positivo essa variação. Quantidade de caloria é igual. 2.000 vezes 1 é 2.000 e 2.000 vezes 5, se você fazer aqui, ó, 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes 5 vai dar 10. Então, 10, e se aproveita os 3 zeros, tinha 2.000, 0, 0 e 0. Caloria que foi gasta aí para você aumentar essa temperatura. Então, se a gente observar bem aqui, ó, vamos voltar aqui nas etapas. Se a gente observar bem, o calor latente é a etapa que gasta mais calorias, né, para você transformar toda essa substância de um estado para o outro. Então, toda essa análise que a gente fez, a gente calculou todas as calorias nessas 3 etapas: calor sensível, latente e sensível, né? Agora, ele quer saber determina a quantidade de calor em quilocaloria necessária, né? Para que o bloco saia de menos 5 até 5 graus Celsius. Então, a gente vai fazer quantidade de caloria total. Quantidade de caloria total é igual calor sensível mais calor latente mais calor sensível de novo. Quantidade de caloria total é igual. Qual é o primeiro calor sensível? 5.000. Mais quanto que é de calor latente? 160.000. E quanto que é de calor sensível final? 10.000. Beleza. Quantidade de caloria total é igual. 5 mais 160.000, 165.000, né? 165.000 mais 10.000, 175.000 calorias. Beleza. Só que aí você sabe o seguinte, que 1 quilocaloria, equivale a 1.000 calorias. Não é isso? Aí você tem 175.000 calorias. Quanto que equivale em quilocaloria? Só você corta esses 3 zeros. 175 quilocaloria. Resolvido. Ok? Então, nosso exercício 4, essa resolução do 4, está pronta. Ok? Galera, então é isso no exercício de hoje. Então, a gente pegou a substância, a água que estava no estado sólido, e elevou a temperatura até ela chegar no estado líquido, de menos 5 para 5, né? E passou pelo calor sensível, calor latente, e sensível de novo. Fica atento nos próximos exercícios. Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês, viu? Avaliativa. Então, fica atento aí. Ou posto hoje, ou segunda-feira. Acho que sábado não, né? Eu dou um prazo para você estar resolvendo ela aí. Material de estudo para a prova também. Fala, Kainan. Tá aí levantando a mão, brother? Então, por hoje já acabou a aula, então. Por hoje encerrou, meu brother. Isso aí, meu guajo. Isso aí é meu guajo, velho.